Um toque de adoração no ar. Jovem Gospel FM. 24 horas de louvor e adoração. Um toque de adoração no ar. Rádio feita para quem adora. Jovem Gospel. No ar, nossa reflexão dessa manhã, e a gente agradece a você pela sua audiência e pela sua participação. É tão importante ter a sua companhia aqui todos os dias. Também é importante que você nos ajude compartilhando para que outras pessoas também possam ser abençoadas com a palavra de Deus, possam estar juntos na mesma família, né, em comunhão, em adoração, em louvor ao nosso Deus Criador. Gente, é tão bom quando nós sentimos a presença de Deus em nossas vidas, porque Deus nos ajuda, Deus nos traz um conforto, nos traz uma tranquilidade, Ele nos traz uma paz que não sabemos como explicar isso, né? Podemos ver tantos conflitos, tantas confusões, pessoas desesperadas para atingir alvos e mais alvos, conquistar tantas coisas, mas quando nós entregamos nossas vidas a Deus, nós descansamos nele. A palavra do Senhor, quando Jesus diz que vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, é necessário irmos ao encontro do Senhor. Ele pagou o preço para que nós pudéssemos ter acesso direto a Ele. Não faz sentido hoje vivermos batendo cabeça, né, sofrendo, preocupados, ansiosos, desesperados, sendo que Jesus já pagou o preço pela nossa paz, pela nossa tranquilidade. Então podemos começar um dia como esse, uma segunda-feira, início de semana, bem tranquilos, sabendo que Deus está no comando. Ele nunca perdeu o controle. Ele criou todas as coisas e continua no controle, no comando. Ele sabe o tempo e a hora certa de agir. Portanto, a nossa leitura de hoje vai nos orientar a não perder o foco e não mudar o alvo, né? Ficarmos atentos para aquilo que tenta tirar de nós essa paz, tirar de nós a nossa tranquilidade de estar na presença de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 30 vai nos falar sobre pecado e o perdão. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O convite está feito. Jesus pagou o preço para você ter um relacionamento com Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse pecado que você tem guardado, o que está atrapalhando o teu relacionamento com Deus? Está na hora de se livrar disso aí e se apresentar a Deus. Não é fácil? Somos pecadores? Sim, mas nós não devemos nos acostumar com o pecado. Sempre que fazemos alguma coisa que percebemos que aquilo desagrada a Deus, é hora de confessar e abandonar. É necessário fazer isso, porque Deus não se une com o pecado. Deus, ao nos criar, traçou planos para a nossa vida. Mas às vezes insistimos em fazer a nossa vontade. Se a palavra pecado originalmente significa errar o alvo, então pecamos quando fazemos aquilo que nós queremos em vez de fazer aquilo que Deus quer. Em Romanos podemos ler que o pecado traz consequências para nós. A primeira delas é que perdemos a comunhão com Deus. Romanos 3:23 fala sobre isso. Sendo Ele santo, é contra a sua própria natureza conviver com o que é impuro. Logo, não podemos viver em sua companhia se estivermos em pecado, como está em 1 João 3, versículos 5 e 6. Até mesmo Jesus Cristo se viu afastado de Deus quando, na cruz, levou sobre si todos os pecados da humanidade. Lá em Mateus capítulo 27, nós lemos aqui agora há pouco, né? No Evangelho de Mateus, em que nos orientou bem no início do programa, que nos ajuda a lembrar muito bem naquele momento em que Jesus declara:
meu Deus, por que me abandonaste? Né? No capítulo 27, versículo 45 a 46. E houve trevas sobre toda a terra no meio-dia até as 3 horas da tarde. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar num lugar onde o inverno é bem intenso, né? Eu já tive a oportunidade de estar no estado do Pará, em meio a uma mata do Pará, lá nos anos 80, e de repente veio uma chuva muito forte, um temporal, e a casa que a gente morava era muito próximo daquelas matas, e de repente escureceu tudo, que precisamos, na época, usava lamparina, né? Uma vela, um lampião, teve que acender todos aqueles aparatos para que pudéssemos enxergar em plena manhã, às 10 horas da manhã. Então essas trevas que invadiu aquele momento nos deixa preocupados e aflitos, porque nós começamos a se sentir sozinhos, porque está escuro. Nesse momento em que Jesus está na cruz, em que a palavra de Deus diz lá em Mateus 27, versículo 45 a 46, e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Naquele momento e nessa frase podemos sentir o desespero de Cristo, quando ele se sentiu sozinho em tremenda escuridão e longe da presença de Deus. Nós devemos sentir isso também quando estivermos envolvidos no pecado, gente. Esse pecado que vai nos contaminando e destruindo o nosso relacionamento, não só com as pessoas que estão ao nosso redor, com os nossos amigos, parentes, com a nossa comunidade, mas também com Deus, que vai se afastar, ele não vai estar conosco, e nós vamos estar indo diretamente para o inferno. Se nós não despertarmos do sono que o diabo coloca em nossas vidas, de nos acostumar com o pecado que tenta nos envolver e nos distanciar de Deus, quebrar esse relacionamento tão especial que Jesus nos trouxe quando subiu naquela cruz e pagou aquele alto preço por nós. Lembre-se bem, Deus continua com a sua mão estendida para poder salvar você, salvar todos nós, porque estamos no pecado. Isaías 59 fala sobre isso. São os nossos pecados e que causam separação entre nós e nosso Deus. Mas é tão ruim falar de pecado, mas logo na sequência podemos perceber também que vem a palavra perdão, essa palavra que liberta, essa palavra que nos orienta, essa palavra que nos traz uma liberdade de saber que eu posso escolher o caminho que devo seguir. Jesus nos perdoou para que pudéssemos receber, estar na presença de Deus. Nós podemos ser perdoados por meio de Cristo, gente. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, lemos que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mesmo que tenhamos ofendido a Deus e mereçamos ser condenados por isso, já não seremos mais alvo de sua punição, pois ao olhar para nós, Deus verá a pena cumprida por seu Filho Jesus Cristo. Se aproxime de Cristo, confesse os seus pecados e abandone-os. É importante lembrar que, embora Deus nos perdoe, sofreremos as consequências dos nossos atos. Ainda assim, não devemos esquecer que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, como está lá em Romanos capítulo 8, versículo 28. Para quem foi salvo desse modo, até mesmo a morte é usada para um fim glorioso, pois nos unirá com Deus eternamente. Portanto, quando você pecar, reconheça humildemente seu erro e sujeite-se a Deus, que além de nos purificar, também opera com poder para o nosso crescimento, até mesmo em nossos erros. A melhor decisão que nós podemos tomar é entregar nossa vida a Deus e seguir Jesus de perto. É ter esse relacionamento íntimo com Ele, um relacionamento que só Jesus pode nos oferecer nesse momento. Um relacionamento de estar com o Senhor,
o Criador dos céus e da terra, aquele que formou todas as coisas, aquele que nos fez a sua imagem e semelhança para a honra e glória do seu nome. E hoje estamos sendo contaminados pelas nossas más obras, pelos nossos maus desejos, esquecendo que um dia vamos nos encontrar com esse Deus maravilhoso e Ele vai estar nos convidando e nos chamando para morar com Ele na eternidade. Que bom saber disso, né? Estamos vivendo num mundo tão complicado, de problemas, pessoas tentando passar umas por cima das outras. Vimos ontem aquelas pessoas invadindo os prédios lá do Congresso, do Palácio do Planalto, né? E muitas coisas assim, as pessoas perdem o amor, perdem o relacionamento com Deus, se tornam agressivas. É necessário buscarmos a presença de Deus. E uma coisa é certa, ao invés de praticarmos qualquer tipo de ato que vai confrontar os nossos inimigos, apresentamos a Deus, porque Deus é quem vai nos proteger. A Ele pertence a vingança, a Deus pertence toda a justiça, é dele que vem a determinação do que é para ser feito. Por isso nós devemos descansar nele. Ao invés de vivermos aflitos e desesperados, vamos para o nosso quarto orar e apresentar a Deus as nossas petições, os nossos pedidos. Vamos agradecer a Ele, porque a nossa oração, pedida com fé e confiante de que Deus está cuidando de nós, vai ter muito resultado sim. Porque Deus não fica indiferente à oração do justo, daquele que está orando realmente com desejo de que venha o melhor, tanto para ele, para a sua comunidade, para a sua nação e para todos que estão ao seu redor. Que Deus desperte em nosso coração esse desejo de descobrir que nele podemos ter perdão dos nossos pecados e podemos ter sentido na nossa vida, sentido de viver com ele. Muitas pessoas estão partindo desse mundo sem conhecer o perdão. Conhecem o pecado, mas não conhecem o perdão. E assim, partem em direção de um futuro incerto, sem saber o que vai acontecer. Vai ser julgado pelas suas obras, sendo que nós podemos hoje apresentar nossas vidas a Deus e Jesus Cristo nos purificar de tudo aquilo que contaminava a nossa vida. Jesus pagou um preço por mim e por você, para que tenhamos um relacionamento íntimo e verdadeiro com o Pai. Não desperdice isso aí. Apresenta a sua vida a Deus. Por meio de Cristo, Deus nos perdoa e nos dá uma nova vida. Ele nos dá sentido de viver. O preço foi pago, e olha que foi muito, muito alto. Foi a vida de Cristo, o justo, morrendo pelos injustos. É hora de despertar do sono do pecado, confessar esse pecado e viver para Deus.